Lucas, no capítulo de número 22. Eu gostaria também que os ouvintes de casa, os ouvintes que estão nos ouvindo no interior das igrejas, dos templos, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e também lessem conosco em el livro de Lucas, apóstolo do Senhor, no capítulo 22, no versículo 7 a seguir. Eu gostaria que todos lessem juntamente comigo. Os que não têm a Bíblia, leia com a pessoa que está ao seu lado. Meu irmão, minha irmã, você que tem a Bíblia, compartilhe a leitura com a irmã que não tem a Bíblia, que está ao seu lado. Ou preste bastante atenção no que será lido neste momento. Lucas capítulo 22, versículo 7. O título que está dizendo aqui é a última Páscoa, a Santa Ceia. Vamos à leitura. Lucas 22, capítulo 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que preparemos? E ele lhe disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado ou moblado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Sentai-vos, por favor. Pode glorificar e exaltar ao Senhor dos senhores, Rei dos reis. Eu gostaria, mais uma vez, de chamar a sua atenção, fazer esta replicar nessa chamativa, para que você preste atenção no ensinamento que estará sendo dado nesta tarde, que eu tenho certeza que vai te alertar muito, e que vai até mesmo te surpreender, e vai surpreender a muitos que não sabem, que não conhecem. Mas não se desespere, não fique triste no decorrer do ensinamento, porque o que será falado aqui nesta tarde, de repente você pratica, vem praticando desde quando você era criança, mas não se preocupe, porque diz a palavra que o Senhor não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas a partir de hoje, esta parte que você ignora, você vai conhecer, vai entender o verdadeiro significado da Páscoa. Eu peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, para que possa nos ajudar grandemente no decorrer desse ensinamento. Bom, já começamos pelo título. Já podemos começar pelo título da leitura que acabamos de ver. O que diz aí? A última Páscoa. Se a Bíblia já está se referindo como a última, que foi realizada há cerca de 2000 anos atrás, por que será que realizam a Páscoa até os dias de hoje?
aí vocês já poderão ver que muitas coisas nas religiões foram alteradas. E vocês vão saber o porquê nesta tarde. Vejamos, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele veio à terra, ele veio numa época muito difícil, numa época de um materialismo muito grande. Eles não conheciam a graça que nós conhecemos hoje. Eles não conheciam ainda o verdadeiro sacrifício. Porque o sacrifício que eles conheciam era o sacrifício de animais. Apresentavam sacrifícios de cordeiros, de carneiros, de vaca, boi, enfim, de animais. Porque eles ainda não conheciam o sacrifício perfeito. Porque Jesus ainda não havia sido crucificado, ainda não havia sido passado, ainda não havia sido crucificado, não havia ainda sido passado pelo sacrifício perfeito. Então vejam o que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele disse para dois dos seus discípulos, Pedro e João: vão até a cidade. Vão até a cidade. E nesta cidade, vocês vão encontrar um homem assim, 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 que estará carregando um cântaro de água. E ele estará indo em direção à sua casa e vocês vão seguir até onde ele entrar. Que coisa, como Jesus sabia disso já, né? Algo que iria acontecer. Isso é o mistério que Deus conhece, o passado, o presente e o futuro de cada ser humano. Então vejamos, irmãos, que quando ele enviou esses discípulos, os discípulos fez da forma que o Senhor Jesus havia falado, determinado para eles fazer. Eles foram. E aconteceu da maneira exata que Jesus havia dito ou predito para eles. E eles foram e prepararam a Páscoa para comer a Páscoa. E a palavra está dizendo a última, porque foi a última vez que Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. Agora, qual é o significado dessa Páscoa que Jesus participou, que Jesus mandou fazer? Ele veio no tempo da lei. Ele veio no tempo que ainda não conheciam o verdadeiro Salvador da humanidade. Porque o povo era materialista demais. Porque o povo, a necessidade do povo naquela época era comida e bebida. Porque, para quem as pessoas que conhecem, o povo do Oriente Médio, a maioria das partes do território do Oriente Médio, Israel, Ucrânia, enfim, todos aqueles países do Oriente Médio, é puro deserto, a maior parte é puro deserto. É só areia e pedra e cascalho. Então a necessidade de alimento naquela época era muito maior. Eu estou dizendo isso com referência à atualidade. Hoje você vai até o mercado e compra alimento. Então vejamos que quando Jesus Cristo, sempre quando estavam com eles, estava sempre alimentando eles. Podemos pegar a referência que quando ele estava no deserto junto com o povo, antes de despedir o povo, o que ele fez? Ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, para que o povo não voltassem e desmaiassem, ou até perecessem e morressem pelo caminho. O Senhor sempre estava cuidando deles. E nesta feita, ele participou da última Páscoa. E vamos ver que Páscoa é essa que Jesus participou. Porque a Páscoa de hoje, o que nós vivemos, é uma Páscoa verdadeiramente pagã. Do povo pagão. O que quer dizer povo pagão? Povo do mundo. Povo que não conhece a verdade de Jesus Cristo. Agora vamos ver se Jesus Cristo comeu ovo de Páscoa.
o ovo de chocolate enfeitado. Vamos ver aqui. Pega a sua Bíblia e abre aí no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de... E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo. Então veja aí somente esse versículo, mas deixa a Bíblia aberta aí onde está. Olhe para mim aqui agora. Já vamos seguir a leitura. A primeira Páscoa foi comemorada no cativeiro, onde o povo de Israel foi levado cativo, foi levado como escravo para servir, para trabalhar na mão de obra, no arado, no suor do dia a dia, como escravo. Escravo não recebe nada. Então veja. Então vejamos, irmãos, que quando eles comemoraram a primeira Páscoa, estavam em terra estrangeira. Para começo de conversa. E qual foi esse significado? Por que fizeram essa Páscoa? Porque no momento da Páscoa, nesse dia que antecedia a essa festa dos judeus, porque antigamente era uma festa hebraica, era a festa dos hebreus. E qual que é a diferença do hebreu para o judeu? Nenhuma. Na verdade, hebreu significa o quê? Descendência de Noé. Então, depois dos hebreus passou a ser chamado judeu. Estão entendendo? Mas é o mesmo povo hebreu. Por quê? Nós temos certeza disso. Porque a própria língua, vamos pegar aqui apenas uma referência para não alongar. Vamos pegar uma referência. A própria língua do judeu, qual é? É a língua hebraica, que vem do hebreu. Estão compreendendo? Então vejamos, a primeira Páscoa sendo realizada no Egito, mostra que é uma festa muito antiga. Isto é, uma comemoração já muito antiga, não é de hoje isso aí. Agora veja no capítulo 12 mesmo aí da sua Bíblia. Vamos ver, já vimos o local, agora vamos ver o que se comia nessa Páscoa. É a mesma Páscoa que Jesus fez, que Jesus comemorou quando esteve em Jerusalém, antes de ser crucificado. No capítulo 12, no versículo 8, que diz assim: e naquela noite comeram o quê? A carne assada no... Mas espera um pouquinho aí, olha aqui para mim. Mas na Páscoa não se come carne, se come peixe. Então veja que essas doutrinas que estão infiltradas nas igrejas, nas religiões, são doutrinas pagãs, doutrinas de demônios e não doutrina da Bíblia Sagrada. Aleluia, glória a Deus. Amém, amém. Já começando por aí. Agora vamos continuar a leitura. Vamos continuar que está ficando gostoso aqui. E naquela noite comeram o quê? A carne assada no fogo. Eu prefiro uma carninha assada, uma picanha assada do que um peixe, hein? Com o quê? Com os pães asmos. O que significa pão asmos? Pão sem levadura, pão sem fermento. Estão entendendo? Não é o pãozinho que você compra na padaria, não. Aquele tem muito fermento, chega a crescer, inchar, né? Então é um pão sem fermento. Com o quê? Com ervas amargas. E o que está dizendo aqui? E comeram. Olha para mim um pouquinho aqui agora. Já vamos continuar, olha para mim. Esta foi a Páscoa que Jesus mandou preparar lá em Jerusalém. Estão entendendo?
Porque ele veio numa época judaica, numa época, quer dizer, da lei. Numa época antiga, o Velho Testamento. E aquela Páscoa que Jesus realizou foi a última. Agora vamos ver qual foi o significado disso. Porque se ainda eles estavam no Egito, se ainda eles estavam em terra estrangeira, como pode eles dizerem, segundo a teologia, tanto a teologia católica, como a teologia protestante, como a teologia, qualquer tipo de teologia, que são 4, reconhecida pelo MEC, pelo Instituto de Ensino do Brasil, eles ensinam que representam a saída do povo do Egito, mas já comemoravam antes. Mas vamos continuar aqui para você ver. No capítulo 12, versículo 25. Capítulo 12, versículo 25. Já encontraram? É o mesmo livro de Êxodo. Vamos prosseguir. E acontecerá que quando... Até o versículo 27. E acontecerá que quando entrardes na terra, que o Senhor vos dará, como tem dito. Olhe para mim aqui agora. Qual terra que o Senhor disse para ele e prometeu para o povo de Israel que estava lá no Egito? Qual terra era? Canaã. E esta Canaã antiga, que é hoje, o quê? Israel. Prossigamos dizendo, e guardareis o quê? E guardarei este culto, e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Vosso? Este vosso? Então direis, este é o quê? O sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Agora veja, a Páscoa que é comemorada hoje, existe a tal da Quaresma, que o povo pagão, o povo do mundo, eles não bebem bebida alcoólica durante 40 dias antes da Semana Santa, né? Eles não bebem bebida alcoólica, não fazem nada que fazem o ano inteiro. É uma verdadeira hipocrisia, né? Fazem o ano inteiro, mas quando chega na semana, um mês antes, aí não fazem nada. Tudo isso são costumes pagãos. Costumes pagãos. Jesus veio para nos livrar de tudo isso. E veja que a Páscoa verdadeira não é a que é comemorada. E vocês verão, e vocês entenderão até o final, que muitos crentes cristãos, se assim podemos dizer, ou evangélicos, protestantes, enfim, os que creem em Jesus, que dizem que creem em Jesus, eles comemoram a Páscoa, mas não sabem o que estão comemorando na verdade. Primeiro, porque a Páscoa nem é para nós. Porque nesta época da Páscoa, toda a terra, a não ser o povo de Israel, eram gentios. Não eram povos ainda do Senhor. Não eram filhos ainda do Senhor. Eram apenas criaturas do Senhor. Que Êxodo, versículo 43, diz assim, disse mais quem? Quem foi que disse? O Senhor. A quem que o Senhor disse? A Moisés. E quem mais? A Arão. Esta é o quê? Ordenança. O que significa ordenança? É uma ordem. A ordenança de Deus e não de homens. Prosseguindo, esta ordenança da Páscoa, nenhum filho do estrangeiro comerá dela. Veja bem. E eles estavam em terra
estrangeira, Egito. Ele sendo povo hebreu, povo judeu, povo de Israel, com a terra prometida de Canaã, que hoje é Israel, eles tinham que se reunir, fechar em um certo lugar, e nenhum do povo egípcio podia participar. Era somente para o povo judeu, para os filhos de Israel. Vamos ver isso, vamos comprovar isso com mais uma passagem bíblica. Vira mais algumas páginas do seu livro, vai passar Êxodo, Levítico, aí já vem no livro de Números. Abra no livro de Números, capítulo 9. Números, capítulo 9. Vamos ler rapidamente este versículo. E aí vocês terão uma maior clareza desta palavra. Números capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: e falou novamente, quem está falando aí? O Senhor novamente, a Moisés, no deserto de Sinai. Agora veja aí, já não estavam mais no Egito, estavam já no deserto fugindo da escravidão, do cativeiro. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída, no segundo ano. Já se fazia 2 anos que estava no deserto. Veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. E agora veja, para nós terminarmos aqui nos livros do Pentateuco do Velho Testamento, abre em Deuteronômio, só mudar mais um pouco de algumas páginas, já é o próximo livro. Livro de Deuteronômio, capítulo 9. Vou procurar ser o mais breve possível. Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo... Ou melhor, Deuteronômio 16. Deuteronômio 16, versículo 1. Que diz assim, Deuteronômio 16, 1. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. A Páscoa, ela surgiu há muito tempo atrás. Então vejamos que esta Páscoa que nós conhecemos hoje no Brasil, que é conhecido no mundo inteiro, eles nem sabem o que estão comemorando, na verdade. Na verdade, eles nem imaginam o que estão comemorando. Preste atenção aqui, depois vocês continuam lendo em casa, vocês já sabem onde ler. Depois eu dou toda a referência para vocês, senão vocês não vão entender. Então veja, que essa Páscoa que é comemorada todos os anos, ela já está errada segundo o ensinamento, os costumes dos judeus, porque é comemorado uma vez por ano somente os judeus. Ou melhor, no Brasil e em outros países. Mas os judeus comemoram 3 vezes ao ano. 3 vezes no ano. E outros países comemoram uma vez no ano. Agora vejamos. A Páscoa, que era comemorado na época, era para sacrifício ao Deus verdadeiro, ao único Deus, ao soberano Deus, criador de todas as coisas. É o mesmo Deus este que nós servimos, graças a Deus por isso. Agora veja, que esta Páscoa que é comemorada, ela foi introduzida no meio da religião, que na verdade na época dos judeus não havia religião. Hoje, até nos meios dos judeus, existe a religião judaica. Agora, sendo um costume pagão, sendo algo
que introduziram no meio da religião. Nós temos que saber quando começou a religião. Temos que saber quem fundou a primeira religião, a primeira igreja. Podemos dizer, ele abriu a primeira igreja dele, vamos dizer assim, para querer controlar o povo, ganhar o povo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, como nós lemos no livro de Mateus, quando Jesus celebrou a última Páscoa, a última, e depois acabou, cessou. Porque ele diz que ele é a primícia de todas as coisas e ele é o último também de todas as coisas. Por isso ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Pode louvar a Deus? Pode. O fundador da primeira religião, quem foi? Foi Constantino. Não sei se vocês já ouviram falar no concílio de Nicéia, ou melhor, de Niceia, como queira entender. Ele fundou a primeira religião que vocês conhecem, e que muitos aqui também eram dessa religião, do catolicismo. Ele reuniu ali os escribas. Para aquelas pessoas que não sabem, escriba quer dizer escritores. Os que escreviam os livros. A Bíblia, ela foi feita nesta época. Ela foi criada mais ou menos nesta época de Constantino. E que ano foi isso? Foi no ano de 325 depois de Cristo. Depois que Jesus tinha já nascido, feito o ministério dele na terra. Foi no ano de 325, quando teve o concílio de Niceia. E Constantino, sendo governador, sendo maioral, sendo rei, ele mandou reunir todos os escribas de todas as redondezas, que escreviam em pergaminhos, em papiros, que eram os cadernos, as folhas daquela época, para juntar os livros que eles acharam mais importantes, entre aspas, podemos dizer assim, para formar a Bíblia. E para aquela pessoa que não sabe, apenas só para uma curiosidade, Bíblia vem da língua latina e vem do grego, que quer dizer biblioteca. E na biblioteca o que você encontra? Vários livros. E aqui tem vários livros. E quando Constantino reuniu os escribas para fazer a Bíblia, montar a Bíblia, porque eles estavam perdendo muita gente. O governo estava perdendo o controle do povo. Não tinha mais controle, não estava mais conseguindo controlar. Porque o evangelho verdadeiro, que os discípulos, os apóstolos estavam pregando, seguiam pregando, eles não suportavam mais. Eles não aceitavam mais. E todos já sabem quantos cristãos morreram nas arenas para espetáculo da humanidade em Roma, que morreram em sacrifício, porque eles não aceitavam os costumes que queriam colocar sobre eles, porque Jesus veio para nos trazer liberdade. E ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando Constantino viu que estava perdendo o controle, ele falou: eu vou montar uma religião. E vou colocar todo esse povo aí, que acredita em Cristo, que acredita em Jesus Cristo, mais uma vez debaixo do meu controle. Eles estavam perdendo o controle. Por quê? Quanto mais crentes eles matavam, mais crentes apareciam para morrer. Aleluia. E vejam, irmãos e irmãs, acho isso um absurdo. Então vejam, irmãos, que quando foi feita esta reunião, esse concílio em Niceia, em 325 depois de Cristo, foi formada a primeira religião. E nesta religião,
Constantino introduziu, ele trouxe para dentro da religião, dentro do catolicismo, ele trouxe tudo aquilo que não prestava. Todas as imagens. Ele trouxe todos os costumes pagãos. Todos os deuses. E jogou para dentro da igreja que ele fundou. Estão prestando atenção? Então veja. E já nesta época, o que ele trouxe para dentro da igreja? Ele trouxe o costume pagão da Páscoa. Só que os discípulos não comemoravam mais a Páscoa. Eles pregavam contra a Páscoa. Eu provo para vocês e desafio qualquer pessoa, qualquer teólogo, qualquer padre, qualquer pastor, seja o que for, para mostrar para mim onde mostra no Novo Testamento que os discípulos, que os apóstolos comemoravam Páscoa. Eu me lembro duas referências que se falam em Páscoa no Novo Testamento, a não ser nos Evangelhos. Eu vejo no livro de Atos dos Apóstolos que Pedro foi preso antes da Páscoa. Só que eles iam apresentar a Pedro para ser morto depois da Páscoa. Quando Pedro estava na prisão, o que a igreja estava fazendo? Orando. Não estava comemorando a Páscoa. Não estava comemorando a Páscoa como os pagãos. Então estava fora de controle. Eles ficavam desesperados. Esse povo não obedece mais a nós. Então montaram a religião. E veja que quando Pedro estava na prisão, a igreja estava, a verdadeira igreja que Jesus fundou, não a que Constantino fundou. A verdadeira igreja estava em constante oração. Veja a diferença aí já. Estão vendo, irmãos? O quantas pessoas estão sendo enganadas? E você, meu irmão, você, minha irmã, são privilegiados por Deus. Por quê? Porque o Senhor abriu os vossos olhos. E essas coisas pagãs, nós abandonamos tudo e servimos a um Senhor verdadeiro, ao Senhor ressurreto, ao Senhor que verdadeiramente nos tirou da escravidão desse pecado. Estão compreendendo? Agora veja. Na verdade, o que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem. Mas por que passagem? Vamos lá, vocês vão entender. Passagem do quê? Passagem para onde? De repente você compra uma passagem para ir para a sua casa. Sempre tem um destino. Passagem tem que ter alguma coisa. Um local, um destino, para onde, algum lugar tem que ter. Que passagem é essa? A Páscoa significa passagem. Passagem o quê? Do inverno para a primavera. Interessante que no Brasil, nós estamos saindo do verão e entrando no outono. Estamos comemorando a Páscoa, meu irmão. Mais uma prova que isto não é para nós. Mais uma prova que isto não serve para nós. Isso são costumes pagãos. Isso são costumes da Grécia Antiga, que Constantino introduziu na religião que ele fundou. Estão compreendendo? Só que na passagem para a primavera tem o equinócio. É a época da lua cheia. Aí já entra o quê? Astrologia. Já entram os astros. Já fogem totalmente da verdadeira palavra das Escrituras do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Creia em mim, como diz as Escrituras. Está claro, é que as pessoas não percebem, não notam o que está lendo. Não analisa, não medita. Jesus disse, creia em mim, como diz Você disse, como diz as Escrituras, não como pregam por aí. É para nós crermos em Jesus, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Não como tem pregado por aí, enganando a muitos, os padres, pastores, teólogos, sejam quem for.
trazendo a verdadeira escritura da palavra do Senhor para o ser humano. Pode louvar e agradecer ao santo nome do Senhor. Vocês percebem, irmãos? Mas o que significa, na verdade, esta passagem para a primavera? Esta passagem para a primavera, para aqueles que não sabem, existe Ostera. Preste bem atenção neste nome. Ostera, que antes era Eostre e Ostara. Para nós brasileiros, ficou Ostera. Ostera é o quê? Significa o quê? Para o povo pagão da época da Grécia Antiga, da Roma Antiga, da Pérsia Antiga, do Egito Antigo. Que significa? Significa a deusa da primavera. Ela sendo a deusa da primavera, para aqueles que não sabem, os desenhos, ou as imagens que é desenhada pelo povo pagão, pelo povo do mundo, é desenhado como uma mulher segurando um ovo na mão e um coelhinho saltitando, tipo saltando aos seus pés. E o que significa isto? Já estamos quase chegando no ovo de Páscoa, já entrou na palavra do ovo aqui, ó. Que fica na mão dessa deusa da primavera. Como é o nome da deusa da primavera? Ostera. Veja, quando isto começou, onde isto surgiu? Já sabemos onde começou a primeira religião. Agora vamos ver onde surgiu esses costumes de dar ovos, de presentear ovos, de trocar presentes de ovos enfeitados um para o outro. Isto começou, irmãos, lá na Ucrânia, Oriente Médio. E aí até hoje tem esse costume pagão. Se quiser pesquisar, vocês podem pesquisar em biblioteca, na internet, onde vocês quiserem pesquisar. Esta palavra, esta festividade, este ato de trocar ovos que existe até hoje lá, chama-se piçanga. Piçanga. Mas eles não trocavam um ovo comum como nós compramos no supermercado, não. O ovo amarelo, não, aquele avermelhado e ovo branco, não. Eles pegavam o ovo, os ovos, e faziam decorações no ovo. E até hoje parece que tem um costume aí que estão trazendo para o Brasil isso aí. Alguns lugares tem ovos de galinha, de pato, de marreco, enfim, de galinha, de galo não, né, de galinha. Todos pintados. Não sei se alguém já viu isso. É um costume pagão que querem trazer para o Brasil. Mas vejam, começando na Ucrânia, isso já vem antes de Cristo. Isso já vem bem antes, tá? Esse costume na Ucrânia. E também na China antiga, eles trocavam ovos também. Um dava o ovo para ele, outro dava o ovo para quê? Para a chegada da primavera. E fazendo este ato de trocar ovos, enfeitados, decorados, pintados, eles estavam cultuando, fazendo culto a deusa Ostera, a um deus pagão, a um deus do mundo. Quem está compreendendo? Na China, eles não pintavam ovo como faziam na Ucrânia e fazem até hoje. Não decoravam. Eles cozinhavam os ovos dentro de água junto com beterraba. Com beterraba, ou beterraga em espanhol. Para ficar vermelho. Querendo simbolizar o sangue. Simbolizando o sangue. Então veja que isso não é de agora. Esse costume pagão. Que Constantino trouxe para a primeira religião do catolicismo que ele fundou, a primeira igreja que ele fundou, religião que ele fundou, e colocou esses costumes, e não só estes, mas também o costume do Natal também, que vou deixar para outro dia, que também isso não vai demorar muito. Eles introduziram tudo aquilo que não era do agrado do Senhor, porque ele queria o quê? Agradar o povo. Ele queria agradar todo mundo. Ele queria ter o domínio sobre todos, ele sendo governador. Aí ele juntou a política com a religião. Aí foi a fusão. Aí é que foi a derrota. Porque os cristãos verdadeiros não aceitavam isso.
Os cristãos verdadeiros que não aceitavam essas coisas, esses costumes pagãos, essas doutrinas do demônio, eles diziam não e eram mortos. Eles diziam não e eram jogados na fogueira. Eles diziam não e eram crucificados. Eles diziam não e eram mortos na espada. Eles diziam não e eram mortos por leões, por animais, por feras. Mas não negavam o verdadeiro nome de Jesus Cristo. A verdadeira igreja de Jesus Cristo. A verdadeira igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Então esse costume pagão foi introduzido já há muitos anos atrás, no ano 325 depois de Cristo. E esses costumes foi introduzido. Então a deusa Ostera, como Constantino já sabia que os cristãos não iam aceitar comemorar uma Páscoa, comemorar a Páscoa, os costumes pagãos, com o nome de deusa Ostera. Imagina, os cristãos não aceitavam coisas muito menores, quanto mais isso. Então o que ele fez? Ele tirou o nome Ostera e colocou o nome Cristo. Estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Ele apenas trocou o nome, trocou a identidade, mas a intenção, a comemoração, o ato, a atitude, a celebração continuou a mesma, da troca de ovos. Estão entendendo? Aí, hoje se diz o quê? Hoje vamos comemorar a Páscoa de Cristo. Isso é apenas uma enganação, meu irmão e minha irmã. Isto é pura enganação do demônio, que foi introduzido há muitos anos antes de nós nascermos. Então esta verdadeira Páscoa, que muitos, até mesmo ministérios religiosos, evangélicos, se dizem evangélicos, que dizem que a Páscoa é uma data muito importante para o cristão. Só se for para eles, para mim não é. Porque a verdadeira Páscoa, queridos irmãos e irmãs, ela não deve ser comemorada, ela deve ser vivida. Porque a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sacrifício é o Cordeiro Pascual, que foi Jesus Cristo, que tirou o pecado do mundo na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Ali na morte de Jesus Cristo, ali foi o último sacrifício da Páscoa. Ali foi consumado todas as coisas, diz a palavra. Ali consumou tudo, diz a palavra. Só que continuaram comemorando por quê? Porque não receberam Jesus Cristo. Para cumprir a palavra, ele disse, o mundo não me recebeu. Eles não me receberam. Eles não me aceitaram. O mundo me rejeitou. E na própria oração de Jesus Cristo ele diz, Pai, eu vos peço, por estes que aqui estão me seguindo, te peço que não não os tires do mundo, mas que os livres do mal. O Senhor Jesus sabia de todas essas coisas. Ele veio para colocar um fim nesta escravidão, nesse sacrifício, que até hoje muitos comemoram o Natal, comemoram a Páscoa, comemorações carnavalescas. Tudo isso são costumes pagãos. Isso são coisas do mundo, isso não pertence a nós. Por isso que Jesus disse, aquele que perder a sua vida, achará. Irmãos, tudo aquilo que o mundo oferece, tudo aquilo que o mundo comemora, isso nós não podemos comemorar. Porque senão nós não somos separados do mundo, nós continuamos no mundo. Nós continuamos sendo mundanos se nós comemorarmos a Páscoa. E todas as vezes que eles comemoravam isto, era na passagem do equinócio da lua cheia. Era um dia depois da lua cheia. No primeiro dia da lua cheia, na entrada da primavera. Aí era comemorado a Páscoa, que significa a passagem do inverno
para a primavera. Agora veja, isso veio acontecendo durante anos, veio acontecendo anos e anos, anos e 3 anos. Quando chegou no século 17, no ano mais ou menos de 1800, já estou terminando, no ano de 1800, eles já não aguentavam mais de comer tanto ovo de galinha, ovo de pato, ovo de codorna, ovo de tudo quanto é jeito. Aí os franceses inventaram o tal do ovo de Páscoa. E pode ver, o ovo de Páscoa, que desde quando você nasceu, ele é enfeitado. Isso já não é de agora. Isso vem de muitos anos. Isto significa o quê? Quando você presta um culto à austera. Quando você está comemorando a Páscoa, você está prestando um culto, um sacrifício à deusa da primavera. Isto são coisas pagãs. Estão entendendo? Então quando você dá o ovo de Páscoa para aquela irmã, irmã, boa Páscoa, a Santa Páscoa de Jesus Cristo, do Cristo, que não morreu, apenas só mudou o nome. Mas você está fazendo atitudes, você está cometendo atos, você está celebrando ao Deus pagão, a uma deusa pagã, a uma deusa do mundo. E não verdadeiramente a Páscoa de Cristo. Porque a Páscoa já não comemora mais. Para começo de conversa, a Páscoa nem é para nós comemorarmos. Como vocês viram no texto sagrado. A Páscoa não é para nós. Então no século XVIII, ou melhor, no século XVII, 1800, por volta de 1800, inventaram o tal do ovo de Páscoa. E por volta do ano de 1830, o ovo de Páscoa chegou no Brasil. E cada vez mais enfeitado, cada vez mais enfeitado. Tudo isso para enganar. Quantos são enganados com tal, é a Páscoa de Cristo. E ninguém nunca falou isso para vocês. De repente vocês nunca ouviram isso que está sendo falado agora. Mas graças a Deus o Senhor preparou esta oportunidade. Para que vocês não sejam mais enganados por essas doutrinas do demônio, por doutrinas malignas. Para que saiam da escravidão e venham para a liberdade que há em Jesus Cristo. Aleluia. Agora eu digo, mas pastor, é tão gostoso o chocolate. Chocolate é uma maravilha. Chocolate é muito bom. Dizem que até é bom para a saúde, bom para o coração, é bom para várias coisas. É energético, é energia. Pode comer chocolate à vontade, irmãos, mas só não coma o ovo de Páscoa. Não coma o ovo de Páscoa. Principalmente se for a troca. Porque quando você está trocando o ovo, dando ovo de Páscoa para a sua amiga, ou seu amigo, ou seu colega, ou seu marido, ou sua esposa, você está comemorando, adorando, prestando culto à deusa austera, à deusa da primavera, ao Deus maligno. Mas eu digo para vocês que a verdadeira Páscoa é essa que nós vamos ler agora. É essa que nós vamos ler agora, já para quase encerrar. É essa que vamos ler no livro de 1 aos Coríntios. Abra sua Bíblia. No livro de 1 aos Coríntios. Capítulo de número 5. E já estaremos encerrando. E logo em seguida estaremos orando em seu favor. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo de número 7. É um livro depois de Romanos. É muito fácil encontrar. 1 aos Coríntios, antes de 2 aos Coríntios. E depois de Romanos. Que diz assim, 1 aos Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: Alimpai-vos, pois, do fermento velho. As coisas velhas ficando para trás aí, ó. Para que sejais uma nova massa. Isso quer dizer o quê? Sem aquela levadura, né? Sem o fermento dos fariseus. Sem
o fermento da apostasia, sem o fermento dos costumes, da heresia. Vamos lá. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Quando Jesus disse, cuidai-vos dos fermentos dos fariseus. Aí, ó. Prosseguindo. Porque Cristo é o quê? O que Cristo é? Então a nossa Páscoa não é ovo de Páscoa, de chocolate, de codorna, de galinha, de pato. E sim, Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E dizendo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então o sacrifício do povo judeu, desde o tempo do Egito, de comia pão sem fermento. Então veja como mudou totalmente. Mudou, por quê? Isso aqui, ele não é material. Ele não é terreno. Ele não é algo que se possa apalpar, pegar, comer com esse corpo mortal, não. Isso aqui são palavras espirituais. Porque, na verdade, o próprio Paulo disse, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia! É totalmente diferente. É totalmente diferente do que ensinam por aí. Não deixe se enganar. A nossa Páscoa não é esta Páscoa pagã que o mundo comemora, que muitos evangélicos comemoram e diz que ainda é uma data muito importante, só se for para eles, que enganam e estão sendo enganados. E o que Jesus Cristo disse? Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Mas devemos dar graças a Deus por Ele ter nos iluminado nesta tarde, com esta palavra, com esse ensinamento, e que você possa guardar esse ensinamento no seu coração, que possa guardar a verdadeira Páscoa na sua vida, porque a Páscoa do verdadeiro salvo do Senhor, ela não é comemorada, ela é vivida dia a dia, lembrando, Jesus Cristo morreu em meu lugar. Jesus Cristo morreu para me salvar. Jesus Cristo, Ele é a minha Páscoa. Ele é o meu Salvador. Aleluia. Pode louvar e glorificar ao santo nome do Senhor. Oh, maravilha. Por isso, meu amado, minha amada, aquilo que a hora não permite mais eu falar, aquilo que a hora não permite mais eu prosseguir, eu tenho certeza que essa palavra, através do Espírito Santo de Deus, ela vai continuar martelando no seu coração. Ela vai continuar batendo, martelando na sua mente. A verdadeira Páscoa é Cristo em nossa vida. A verdadeira Páscoa é lembrar da crucificação de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. O sacrifício que nos trouxe a redenção. E que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando melhor em cada coração. E pode louvar e agradecer ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Portanto, irmãos, não deixe ser enganado. O mesmo chocolate que tem no ovo de Páscoa, ele também existe em barras. Ele existe em bombom. Ele existe de várias formas. Algo aqui que eu esqueci de dizer, já estava deixando passar. O coelho, para aquele que não sabe, que foi colocado, que tem até a musiquinha da Páscoa, coelhinho da Páscoa que trazem para mim 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. Onde já se viu? Nunca vi coelho botar ovo. Esse é o cúmulo. Para vocês verem
que está completamente fora da realidade. Fora da realidade. Por que introduziram o coelho? Vou dizer para vocês e já vou terminar aqui. Se desculpe que eu esqueci de dizer essa parte. O Senhor me tocou e me iluminou aqui agora e me fez lembrar. Na verdade, na época, nesta mesma época, que faziam as trocas dos ovos, coloridos, enfeitados de um para o outro, existiam aquelas mulheres, aqueles homens, os adivinhos, aqueles que, como chamam hoje, esoterismo, que lê cartas, lê búzios, eles liam nas entranhas dos animais. Então eles abriam a lebre, e quando abriam, através das entranhas dos animais, eles davam o diagnóstico do futuro de cada um. Veja. Então aquele que comemora tudo isso, aquele que comemora tudo isso que foi falado aqui, a Páscoa, que é comemorada em todos os lugares, estão não só adorando a deuses pagãos, adorando a demônios, pensando que estão adorando a Cristo, mas estão ainda fazendo algo a mais, que já entra na parte de ocultismo, de magia negra, coisas que o Senhor abomina completamente. Que Deus abençoe vocês. Pode louvar o Senhor. Neste momento, queridos, amados irmãos, irmãs e ouvintes, depois desta palavra que o Senhor nos trouxe nesta tarde, eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Esse convite que eu quero estender aqui para todos vocês que aqui estão, para todos os ouvintes que estão nos ouvindo aqui agora, para se entregar ao verdadeiro Cristo, ao Cristo ressurreto, não aquele que está crucificado, porque ele já desceu da cruz, ele já saiu da cruz. Ele foi morto, é bem verdade, mas ele já ressuscitou no terceiro dia e subiu ao céu e está à destra do Pai Todo-Poderoso. Você, meu irmão e minha irmã, que está sentindo em seu coração, ardentemente, de aceitar a este Jesus Cristo verdadeiro, levante sua mão e venha aqui à frente que eu quero orar em seu favor. Todas as pessoas católicas, pessoas espíritas, espiritualistas, livres pensadores, não importa a sua religião, religião não vai te salvar. A primeira religião que foi fundada, vocês viram quem foi que fundou a primeira religião? Constantino. Eu não estou chamando você para ser um religioso, não. Eu não estou chamando você para servir uma religião, não. Estou chamando você para servir a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, ouvinte. Que Deus possa abençoar a todos. Em nome de Jesus, já me despeço com a paz do Senhor. Alô, estúdio, alô, estúdio. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.